Fala pessoal, está começando agora mais um Arena Galo, diretamente da plataforma digital posinfo.com. E hoje pessoal, eu vim trazer para vocês a minha lista dos piores jogadores que já vestiram a camisa do nosso glorioso Clube Atlético Mineiro. Dentre eles tem gringos, jogadores da base, jogadores que vieram como grandes contratações e que não vingaram, e jogadores que eu nem sei como viraram jogadores de futebol, como é o caso de um lateral muito querido pela torcida alvinegra. E é por este ser mitológico do futebol brasileiro que eu realmente não sei como ele se tornou jogador de futebol, porque um lateral que não consegue cruzar uma bola na área não deveria ser chamado de lateral. Qualquer outro nome, menos lateral. Poderia ter sido um volante de sucesso, porque teve alguns lances que ele realmente bateu e tal, mas não foi nada disso. Estou falando do Emerson Conceição. Quem se lembra do Emerson Conceição, galera? Os piores laterais que já passaram pelo nosso time, talvez o pior, porque ele não sabia jogar uma bola na área, ele não tinha um chute bom, ele não sabia dominar bolas, ele não fazia nada em campo, ele simplesmente andava em campo e às vezes roubava uma bola e outra, mas isso não o qualificava como um bom lateral, o qualificava como um horrível lateral, e eu persegui ele muito, critiquei ele muito, tanto que eu pude até que ele finalmente saiu do nosso galo. Então esse foi o pior lateral de todos. Por falar em lateral, quem não se lembra do inesquecível Rafael Cruz, ou Rafael Cruz Credo, como o pessoal chamava ele. Um dos piores laterais também que já passaram pelo Atlético. Veio até com um nomezinho, fez uma boa temporada no time que ele estava. O Atlético trouxe, mas realmente um jogador horrível, horripilante. Graças a Deus tu saiu do meu galo, Rafael Cruz. Não volte nunca mais. Para falar dos piores jogadores que já passaram pelo Galo, a gente não poderia esquecer uma dupla de goleiros que marcou época no Galo, simplesmente uma época horrível que a gente não gosta de lembrar, porque foi a época que a gente passou uma das piores vergonhas pós-rebaixamento, que foi uma coisa horrível que a gente passou, né? Que é a minha dupla favorita de goleiros do Brasil, né? Que é Juninho e Edson. Quem se lembra do Edson, velho? Nosso Edson horroroso, falhou em vários clássicos, vários jogos importantes. O cara, quando ele viu um atacante na frente dele, ele simplesmente assustava e a bola passava. O Juninho, um pouco menos pior que o Edson, já tinha algumas defesas difíceis, mas realmente também era um perna de pau, um gordo no gol. Um goleiro gordo. O Atlético demorou para conseguir o goleiro, a parte do Diego Costa que saiu, e aí conseguiu essa dupla infernal que um entrava, o outro saía, um jogava um jogo, outro jogava o outro, uma temporada, outra, foi uma dupla horrível. Juninho e Edson tá marcado na história do Atlético como os piores goleiros que eu já vi jogando no Atlético desde que eu acompanho o nosso Galo. Zaga. Eu tenho aqui, depois de selecionar vários zagueiros horrorosos que eu vi jogar no Atlético, eu selecionei dois, que ao meu ver foram os piores. O Elton Felipe e Jairo Campos. Quando o Elton Felipe começou, ele estava roubando algumas bolas, fazendo algumas defesas, o pessoal começou a falar, nossa, que zagueiro com classe, que coisa louca, que jogadorzaço. E eu me perguntava, gente, esse cara é horrível. Ele tá jogando um pouco bem porque, sei lá, um milagre aconteceu na vida dele e ele conseguiu fazer algumas boas partidas. Mas era horrível, horripilante. Junto com algumas temporadas depois, o Jairo Campos. Esse zagueiro que veio do Quintos, do não sei aonde, e veio parar aqui no Atlético e não fez absolutamente nada. Só tinha corpo, porque de resto nada, não sabia jogar bola, não sabia tirar uma bola de dentro da área, totalmente grosso, só dava pichotada na bola, horrível. E no meio-campo tinha muito jogador, mas eu fiz uma seleção ali e tirei de todos os piores jogadores de meio de campo que já passaram pelo Atlético, eu selecionei um, que eu acho que foi o pior, porque ele simplesmente foi mal dormir.
Ele simplesmente dormia em campo, igual eu fiz aqui no vídeo aqui. Ele dormia. Ele começava a fazer um jogo bacana, aí quando estava aos 30 minutos do primeiro tempo ele apagava, não jogava, errava muito passe, não dava... Aí do nada o cara acordava e fazia uma boa partida, na partida seguinte ele já não jogava nada, na partida depois ele também não jogava nada, depois de 10 partidas sem jogar nada ele jogava uma boa e o pessoal continuava falando, é uma eterna promessa, é uma promessa, é uma promessa, é uma promessa e nunca que vingava no Atlético. Vocês já devem estar imaginando de quem eu estou falando, né? Renan Oliveira. O pior meio de campo que já passou no Atlético. Pior meio... O ataque do Atlético também teve jogadores horrorosos. Que eu selecionei os 3 ali porque... que na minha opinião foram os piores que já passaram pelo Atlético. Renteria, Ricardo Bueno e Pedro Odoni. Meu Deus, esses foram simplesmente os piores atacantes, na minha opinião, que já passaram pelo Atlético. Renteria com aquela, tipo assim, uma campanha boa que ele fez no Inter, depois veio pro Atlético, o cara, ele entrava em campo, a gente ficava pensando, nossa, esse cara vai vingar, esse cara vai vingar, esse cara vai vingar, esse cara vai fazer alguma coisa, e ele não fazia nada. E quando fazia gol, ainda fazia aquela dancinha ridícula, que os Marias ficaram zoando a gente a semana inteira por causa da dança daquele cara, sei lá o que, acho que era Kuduro, sei lá que ele dançava, mas jogador horrível, horrível. E o outro é o Ricardo Bueno. A gente comprou esse cara do futebol paulista. Eu acho que ele foi artilheiro do Campeonato Paulista. O Atlético trouxe ele como uma grande contratação, assim, não grande de nome, mas uma grande contratação, porque o cara meteu muito gol lá. E ele veio para o Atlético e não fez nada. Então, acho que foi mais uma decepção do que um jogador horrível. E o terceiro, galera, Pedro Odoni, né, velho? Ai, Pedro Odoni, o que é que eu tenho a dizer do Pedro Odoni? Eu só tenho lembrança horrível dele, né, cara? O cara foi expulso no jogo de Sul-Americano e perdeu um pênalti, eliminando a gente. Só isso. Acho que eu falei, disse a carreira dele toda aqui em 2 lances que ele fez. A passagem dele pelo Atlético se resumiu em 2 lances. Por isso, um jogador horrível, horrível, horroroso. Péssimo dos péssimos. Então, galera, se você gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreva no nosso canal Pós-Info e dá uma conferida nas novidades do nosso site. Tem a loja virtual, tem as outras playlists aí que você pode estar dando uma olhada, que tem muita coisa interessante. E se você quiser ter um contato mais direto comigo, me seguir nas redes sociais para estar recebendo notícias em primeira mão do Atlético e novidades do mundo esportivo, vocês podem me seguir nas minhas redes sociais que vão estar aparecendo aqui. Então, galera, até a próxima Arena Galo.